o sol africano brilha implacavelmente sobre a imensidão infinita do Serengeti. Seus raios dourados atravessando as acácias que pontilham a paisagem como sentinelas ancestrais. Ao longe, uma nuvem de poeira se ergue, tornando-se maior e mais ameaçadora a cada segundo. O chão treme sob uma força imparável. Uma avalanche viva de músculos, chifres e fúria desenfreada. Trovões sem nuvens de tempestade. Movimento sem máquinas. Poder sem precedentes. Uma enorme forma negra emerge da poeira. Seus olhos ardendo com uma intensidade primordial. Atrás dela, centenas de outras se materializam a partir das ondas de calor cintilantes, seus cascos batendo na terra em um ritmo que ecoa pela África há milênios. Estes não são meros animais. São os senhores da savana. Os governantes indiscutíveis da natureza selvagem africana. O touro líder tem quase 1,80 m de altura na cernelha, e seu corpo maciço pesa quase 1 tonelada. Seus chifres curvos, polidos por inúmeras batalhas, brilham como armas de obsidiana sob a luz forte do sol. Cada músculo de seu corpo ondula com um poder contido, enquanto ele observa seu domínio com a confiança de um conquistador. Este não é um bovino comum. Este é Syncerus Kaffer, o búfalo africano. E ele impõe respeito a todas as criaturas que ousam cruzar seu caminho. Atrás dele, a manada se estende até onde a vista alcança. Centenas dessas feras magníficas se movem como uma só. E sua presença coletiva transforma a própria paisagem ao redor. A terra geme sob seu peso. A vegetação desaparece sob seu avanço implacável. E até mesmo os predadores mais poderosos param em reverência diante dessa demonstração da África crua e indomável. Um jovem leão observa da segurança de um cupinzeiro. Com sua pelagem dourada quase invisível contra a grama seca. Seus músculos tensos. Seus instintos de caça despertos. Mas a sabedoria o detém. Ele aprendeu, como todos os predadores devem aprender, que esses titãs negros não são presas que devem ser atacadas levianamente. Muitos de sua espécie sucumbiram àqueles chifres devastadores. Foram esmagados por aqueles cascos enormes ou pisoteados pelo ímpeto incontrolável da manada. As narinas do touro dilatam-se ao sentir um cheiro trazido pelo vento. Sua enorme cabeça vira-se lenta e deliberadamente, examinando o horizonte em busca de ameaças que podem nunca se materializar, mas que devem ser sempre previstas. Este é o fardo da liderança na natureza selvagem africana, onde a morte espreita cada poço d'água e o perigo espreita atrás de cada baobá. Um pica-boi de bico vermelho pousa corajosamente de costas. Com suas minúsculas garras, encontrando apoio na pele espessa que resistiu a incontáveis tempestades, batalhas e migrações. A presença da ave é bem-vinda e necessária. Uma relação simbiótica forjada no cadinho da sobrevivência.
à medida que inicia seu trabalho diligente de remoção de carrapatos e outros parasitas. O macho continua sua vigília vigilante, com seu corpo enorme aparentemente imóvel, mas pronto para explodir em ação ao primeiro sinal de perigo. O calor da tarde se intensifica e a manada começa a se mover em direção às águas vivificantes do rio Mara. Cada passo é medido, proposital, parte de uma dança ancestral entre o animal e o ambiente que antecede a civilização humana. Os bezerros permanecem perto de suas mães, com suas pelagens marrom avermelhadas, contrastando fortemente com o preto profundo dos adultos. Eles ainda não ganharam as cicatrizes de batalha que marcam seus antepassados. Ainda não enfrentaram as provações que os transformarão em titãs ou lhes custarão a vida. À medida que a manada se aproxima da beira da água, crocodilos deslizam silenciosamente para as profundezas. Suas formas pré-históricas incomparáveis com o poder coletivo desses gigantes terrestres. Hipopótamos, enormes por si só, afastam-se com respeito relutante. Até o próprio rio parece reconhecer sua supremacia, com sua correnteza diminuindo como se em deferência a esses senhores do reino africano. O touro líder abaixa sua grande cabeça para beber, seu reflexo ondulando pela superfície da água como uma visão do passado primordial da África. Por um instante, a eterna luta pela sobrevivência cessa. Por um instante, ouve-se apenas o som de centenas de línguas lambendo a água preciosa. O mugido suave dos bezerros chamando suas mães e o sussurro do vento através das árvores de febre que margeiam a margem do rio. Mas essa paz é temporária, tão frágil quanto a névoa matinal sob o sol africano. A natureza selvagem nunca dorme, nunca se acalma, nunca perdoa um momento de desatenção. E essas criaturas magníficas sabem disso melhor do que ninguém. Elas são o produto de milhões de anos de evolução, moldadas pela predação, esculpidas pelas dificuldades, refinadas pelas demandas implacáveis do ecossistema africano. Bem-vindo ao mundo extraordinário do búfalo africano, onde a sobrevivência é uma forma de arte, e somente os mais fortes, inteligentes e adaptáveis podem reivindicar o título de herbívoro de ponta no ambiente mais desafiador da Terra. O búfalo africano é uma das criaturas mais formidáveis que habitam o continente africano, incorporando milhões de anos de refinamento evolutivo em sua estrutura maciça. Cientificamente classificado como Syncerus cafer, este notável bovino conquistou seu nicho como o grande herbívoro de maior sucesso na África subsaariana, adaptando-se a ambientes que variam de florestas densas a savanas abertas com notável versatilidade. Um búfalo, africano macho adulto, apresenta uma visão imponente que impõe respeito imediato. Medindo entre 1,0 e 1,7 metros na cernelha e medindo até 3,4 metros de comprimento, essas criaturas possuem uma presença física que ofusca a maioria dos outros animais selvagens africanos. Os machos adultos podem pesar de 500 a 900 quilos, com indivíduos excepcionais chegando a pesar quase 1.000 quilos. Essa massa maciça
é distribuída por uma estrutura robusta, projetada tanto para ataque quanto para defesa na implacável natureza selvagem africana. A característica mais marcante e formidável do búfalo são, sem dúvida, seus chifres. Em touros adultos, essas armas se desenvolveram no que os cientistas chamam de boss, saliência. Onde as bases dos chifres se fundem na parte superior do crânio, criando um enorme escudo de osso e queratina capaz de desviar de todos os ataques, exceto os mais determinados dos predadores. Os próprios chifres se curvam para fora e depois para dentro, formando pontas mortais que podem medir até 1,5 metro de ponta a ponta. Não são meras ferramentas de defesa, mas instrumentos de combate de precisão, aprimorados por meio de inúmeras batalhas com rivais, predadores e desafios ambientais. Na luz da manhã, um touro solitário emerge de um bosque de árvores de febre, sua silhueta imponente iluminada por trás do dourado nascer do sol africano. Gotas d'água grudam em seus pelos negros e ásperos, evidência de sua visita a um poço d'água próximo antes do amanhecer. À medida que se move pela grama alta, seus cascos, cada um do tamanho de um prato de jantar, deixam marcas profundas na terra macia, marcando sua passagem por um território que ele conquistou com força e determinação. A pele do búfalo conta-lhe a história de uma vida vivida no limite da sobrevivência. Grossa, escura e marcada por inúmeros encontros, ela serve tanto como armadura quanto como tela para as duras realidades da vida selvagem africana. Sulcos profundos marcam onde as garras do leão um dia encontraram seu alvo. Linhas claras mostram onde espinhos rasgaram a pele durante fugas desesperadas pela mata fechada. E vergões salientes indicam onde os chifres de touros rivais testaram sua determinação durante disputas territoriais. As búfalas africanas fêmeas, conhecidas como vacas, apresentam uma versão um pouco mais refinada desse poder impressionante. Pesando tipicamente entre 400 e 600 quilos e com estatura um pouco menor que os machos, elas possuem a mesma força e resiliência fundamentais que definem a espécie. Seus chifres, embora não tenham a protuberância maciça dos touros adultos, continuam sendo armas formidáveis, capazes de causar danos devastadores a qualquer criatura tola o suficiente para ameaçá-las ou ameaçar seus filhotes. A espécie apresenta notável dimorfismo sexual, com os machos não apenas maiores, mas também com coloração mais escura à medida que envelhecem. Os búfalos jovens de ambos os sexos começam a vida com uma pelagem marrom avermelhada, que escurece gradualmente para um preto profundo à medida que amadurecem. Essa mudança de cor serve a múltiplos propósitos. Desde a termorregulação no intenso calor africano até a sinalização social, dentro da complexa hierarquia da sociedade búfala. Um pequeno rebanho de fêmeas pasta pacificamente em uma clareira, ao lado de um riacho sazonal.
com seus filhotes brincando na água rasa, com a despreocupação da juventude. A vaca líder, uma matriarca calejada pela batalha, cujo couro marcado revela décadas de sobrevivência, levanta a cabeça ao menor som. Suas orelhas giram como antenas de radar, capazes de detectar os passos suaves de um predador à espreita a centenas de metros de distância. Sua audição aguçada representa apenas um componente do sofisticado arsenal sensorial do búfalo. Essas criaturas possuem capacidades olfativas excepcionais, capazes de detectar o cheiro de leões a distâncias superiores a 2 quilômetros quando as condições de vento são favoráveis. Seu olfato os guia para fontes de água durante a estação seca. Ajuda-os a evitar áreas marcadas pela presença de predadores e permite que as mães mantenham contato com seus filhotes, mesmo em vegetação densa ou durante o caos das debandadas. Os olhos do búfalo, posicionados nas laterais de suas enormes cabeças, proporcionam quase 340 graus de cobertura visual, deixando apenas um pequeno ponto cego diretamente atrás deles. Embora sua visão possa não corresponder à acuidade dos predadores, ela se destaca na detecção de movimento a grandes distâncias, uma habilidade essencial para criaturas cuja sobrevivência muitas vezes depende de alertas antecipados de perigos iminentes. A estrutura social dos búfalos representa um dos sistemas hierárquicos mais complexos do reino animal. Essas criaturas não existem simplesmente como agregados aleatórios, mas formam sociedades sofisticadas, baseadas em parentesco, idade, experiência e capacidade individual. A unidade social fundamental é o rebanho materno, composto por fêmeas aparentadas, e seus descendentes, liderados por uma matriarca dominante, cuja autoridade foi conquistada ao longo de anos de tomada de decisões bem-sucedidas em situações de vida ou morte. A matriarca se destaca de seu rebanho de pasto, com seu olhar experiente constantemente examinando a paisagem ao redor em busca de potenciais ameaças. Com mais de 20 anos, ela sobreviveu a mais estações secas, ataques de predadores e disputas territoriais do que a maioria dos búfalos jamais sobreviverá. Seu conhecimento sobre rotas de migração sazonal, fontes de água e áreas de pastagem seguras tornou-se essencial para a sobrevivência de seu rebanho. Quando ela se move, eles se movem. Quando ela sinaliza perigo, eles respondem imediatamente e sem questionar. Os touros jovens permanecem com esses rebanhos maternos até atingirem a maturidade sexual por volta dos 4 a 6 anos de idade. Nesse ponto, eles enfrentam o exílio do único grupo social que já conheceram, forçados a se juntar a rebanhos de solteiros ou viver vidas solitárias até que possam estabelecer seus próprios territórios e atrair fêmeas. Esse período de transição representa um dos momentos mais perigosos na vida de um búfalo, pois ele precisa aprender a sobreviver sem a proteção e o conhecimento coletivo do rebanho materno. Manadas de machos solteiros fornecem uma estrutura social de transição para esses jovens machos deslocados. Lá, eles continuam a desenvolver suas habilidades de luta por meio de constantes lutas. Estabelecem hierarquias preliminares de dominância e aprendem as complexas dinâmicas sociais que governarão suas vidas adultas. Esses grupos são tipicamente mais voláteis e instáveis do que as manadas de fêmeas, com a composição mudando frequentemente à medida que os indivíduos amadurecem, estabelecem territórios ou são vítimas das duras realidades da sobrevivência na natureza selvagem africana. Os touros mais bem-sucedidos eventualmente se formam em grupos de solteiros para reivindicar direitos territoriais
sobre áreas de pastagem de primeira linha e fontes de água. Esses territórios são defendidos vigorosamente por meio de demonstrações de força, combate ritualizado e, quando necessário, batalhas que podem resultar em ferimentos graves ou morte. Um touro territorial dominante pode controlar o acesso a recursos utilizados por vários rebanhos de fêmeas, garantindo-lhe oportunidades de reprodução com inúmeras vacas durante a época de acasalamento. 2 touros adultos se encaram em uma clareira poeirenta, seus corpos enormes tensos com uma agressividade mal contida. O maior dos dois, com seu chefe brilhando ao sol da tarde, bate o casco dianteiro no chão, levantando nuvens de poeira ao redor de suas pernas. Seu oponente, um pouco menor, mas igualmente determinado, abaixa a cabeça até que seus chifres apontem diretamente para o peito do rival. Por longos segundos, eles permanecem imóveis, cada um esperando que o outro faça o primeiro movimento. Quando o combate finalmente irrompe, ele o faz com uma violência explosiva que faz tremer o chão sob eles. Os touros avançam simultaneamente, seus chifres colidindo com um estalo que ecoa pela savana como um tiro. A força do impacto seria suficiente para matar a maioria das criaturas instantaneamente. Mas esses titãs foram construídos especificamente para tais encontros. Seus crânios, reforçados com camadas de ossos e protegidos pela enorme protuberância dos chifres, absorvem impactos que estilhaçariam os ossos de animais inferiores. Eles se empurram com a força de trens de carga. Seus cascos escavando a terra em sulcos profundos, enquanto cada um tenta ganhar vantagem sobre o oponente. Os músculos se contraem sob a pele espessa. A respiração sai em grandes arquejos, e o som de chifre, raspando contra chifre, preenche o ar com um grito sobrenatural. Este é o combate primordial em sua forma mais pura. Força contra força, vontade contra vontade. Com território, parceiros e domínio em jogo. Os hábitos alimentares dos búfalos africanos refletem sua notável adaptabilidade e o papel ecológico crucial que desempenham nos ecossistemas africanos. Como herbívoros, consomem enormes quantidades de vegetação diariamente, com indivíduos adultos necessitando de 15 a 20 quilos de matéria vegetal a cada 24 horas. Essa enorme necessidade de ingestão influencia grande parte de seu comportamento. Desde os padrões de movimento diários até as migrações sazonais que percorrem centenas de quilômetros. Nas horas frescas que antecedem o amanhecer, o rebanho inicia seu ritual diário de alimentação. Ao contrário de animais mais seletivos, como gazelas ou zebras, os búfalos são notavelmente fiéis às suas escolhas alimentares. Eles consomem gramíneas de várias espécies e níveis de maturidade. Desde brotos tenros, que fornecem o máximo de nutrição, até caules grossos e maduros, que muitos outros herbívoros rejeitariam por não serem comestíveis. Essa flexibilidade permite que eles prosperem em habitats marginais, onde alimentadores mais especializados teriam dificuldade em encontrar nutrição adequada. Sua técnica de alimentação envolve o uso de suas línguas largas e musculosas para se enrolar em touceiras de vegetação, que então arrancam com um movimento lateral da cabeça. Esse método, embora pareça rudimentar em comparação com a delicada mordidela de antílopes menores, mostra-se notavelmente eficiente
na coleta de grandes quantidades de material vegetal em tempo mínimo. A configuração dentária do búfalo corrobora essa estratégia de alimentação, com uma almofada dentária resistente substituindo os incisivos superiores e molares fortes, projetados para triturar fibras de celulose resistentes. Durante a estação chuvosa, quando a grama cresce rapidamente e permanece relativamente macia, os búfalos podem se dar ao luxo de ser um pouco seletivos em suas escolhas alimentares. Eles preferem gramíneas mais jovens, com maior teor de proteína e níveis de umidade, frequentemente buscando áreas onde as chuvas recentes estimularam um novo crescimento. No entanto, à medida que a estação seca avança e a vegetação preferida se torna escassa, eles demonstram sua notável adaptabilidade, mudando para fontes de alimento cada vez mais marginais. A transição da alimentação da estação chuvosa para a estação seca representa uma das adaptações comportamentais mais drásticas no repertório da vida selvagem africana. À medida que a água da superfície desaparece e o crescimento da grama cessa, os búfalos precisam cada vez mais recorrer ao seu profundo conhecimento do ambiente para localizar fontes de água escondidas e as poucas áreas onde ainda possa persistir vegetação palatável. Uma manada se aproxima de um leito de rio quase seco no auge da estação seca, com as costelas bem visíveis sob a pele empoeirada, que revela meses sem nutrição adequada. Os animais da frente usam seus cascos enormes para cavar o fundo arenoso, criando poços rasos que gradualmente se enchem com água da infiltração. Esse comportamento, transmitido por gerações de búfalos, representa o tipo de conhecimento ambiental que muitas vezes significa a diferença entre a sobrevivência e a morte durante os meses mais rigorosos da África. Suas atividades alimentares, durante esse período desafiador, concentram-se cada vez mais em áreas próximas a fontes permanentes de água, onde a umidade residual pode sustentar pequenas manchas de vegetação verde. Eles retiram a casca de certas espécies de árvores, consomem frutos caídos quando disponíveis e até recorrem à ingestão de material vegetal lenhoso, que seria tóxico para muitos outros herbívoros. Seu sistema de fermentação ruminal, desenvolvido ao longo de milhões de anos, permite que extraiam nutrientes dessas fontes marginais de alimento, que seriam indigestos para animais com sistemas digestivos mais simples. O papel do búfalo como engenheiro de ecossistemas torna-se particularmente evidente durante esses períodos de alimentação intensiva. Seus cascos pesados e seu volume maciço criam padrões de perturbação que influenciam a sucessão da vegetação, a compactação do solo e a distribuição de nutrientes pela paisagem. Áreas intensamente pastadas por búfalos frequentemente se transformam em pradarias de gramíneas baixas que beneficiam herbívoros menores, como gazelas e javalis, criando uma cascata de interações ecológicas que se propagam por todo o ecossistema da savana. Os padrões de migração dos búfalos representam alguns dos movimentos mais espetaculares da vida selvagem na Terra, envolvendo centenas de milhares de indivíduos percorrendo vastas distâncias em resposta aos padrões sazonais de chuva e à disponibilidade de vegetação. Essas migrações não são perambulações aleatórias, mas representam movimentos precisamente cronometrados, baseados em gerações de conhecimento ambiental acumulado, transmitido por linhagens maternas. A grande migração começa sutilmente, com pequenos grupos de búfalos ficando cada vez mais inquietos à medida que detectam sinais ambientais invisíveis aos observadores humanos. Mudanças na pressão atmosférica, alterações nos padrões de vento e, talvez o mais importante, o cheiro distante de chuva transportado por correntes de ar a centenas de quilômetros de distância.
acionam uma programação genética ancestral que guia seus ancestrais há milênios. À medida que notícias de chuvas distantes se espalham por uma misteriosa rede de comunicação, rebanhos espalhados por vastos territórios começam a convergir. Primeiro, dezenas, depois centenas, depois milhares dessas criaturas magníficas correm pela paisagem em direção a áreas onde as chuvas sazonais prometem pastagens abundantes. O movimento ganha impulso como uma força natural, imparável e inevitável como a própria gravidade. No auge da migração, o espetáculo desafia qualquer descrição. Manadas que se estendem até o horizonte se movem em formação solta pela savana, com sua passagem marcada por enormes nuvens de poeira visíveis do espaço. O peso combinado de centenas de milhares de búfalos literalmente sacode o solo, criando perturbações sísmicas detectáveis por instrumentos sensíveis a centenas de quilômetros de distância. Essas migrações desempenham múltiplas funções ecológicas, além de simplesmente seguir recursos alimentares. Elas distribuem nutrientes por vastas áreas por meio de seus depósitos de esterco, criam caminhos que outras espécies utilizam e previnem o sobrepastoreio em qualquer local, garantindo que a pressão dos búfalos sobre a vegetação permaneça temporária e cíclica. Os desafios enfrentados durante a migração são imensos e estão em constante mudança. Travessias de rios apresentam perigos específicos, pois os búfalos precisam navegar entre hipopótamos territoriais, crocodilos à espreita e correntes traiçoeiras capazes de arrastar até mesmo essas criaturas gigantescas rio abaixo. Muitos indivíduos, principalmente filhotes e animais idosos, não sobrevivem a essas travessias, pois seus corpos fornecem sustento para necrófagos oportunistas em todo o ecossistema. A manada se aproxima do rio Mara, no auge da travessia da estação seca, com a necessidade de água superando a cautela natural. Os animais da frente param na margem, seus sentidos aguçados detectando a presença de crocodilos espreitando sob a superfície turva. Por longos minutos, eles permanecem imóveis, com a pressão de centenas de animais aumentando atrás deles, criando uma tensão quase palpável no ar. Quando a travessia finalmente começa, ela irrompe em uma violência caótica. Búfalos mergulham na água com urgência desesperada, seu enorme volume espalhando respingos em todas as direções. Crocodilos, alguns com mais de 5 metros de comprimento, lançam-se sobre os animais vulneráveis, com suas mandíbulas pré-históricas, capazes de gerar forças de esmagamento superiores a 900 kg por polegada quadrada. Mas os búfalos não são vítimas indefesas nesses encontros. Sua resposta coletiva aos ataques de crocodilos demonstra um comportamento cooperativo sofisticado, raramente visto em espécies herbívoras. Quando um membro da manada é capturado por um crocodilo, os indivíduos próximos frequentemente convergem para o predador, usando seu enorme volume e chifres devastadores para afastá-lo do companheiro. Muitos crocodilos aprenderam a evitar áreas onde os búfalos cruzam em grande número, reconhecendo que o risco de ferimentos supera a recompensa potencial de uma caça bem-sucedida.
A relação entre o búfalo africano e os principais predadores do continente representa uma das interações mais complexas e perigosas do mundo natural. Os leões, como o principal grande predador capaz de capturar búfalos adultos, desenvolveram técnicas de caça especializadas, adaptadas especificamente para superar essas formidáveis presas. No entanto, os búfalos desenvolveram estratégias defensivas igualmente sofisticadas que os tornam uma das espécies de presas mais perigosas que qualquer predador pode escolher atacar. Uma alcateia de leões observa um pequeno grupo de búfalos escondidos em um afloramento rochoso, com suas formas douradas quase invisíveis contra a pedra desbotada pelo sol. A matriarca da alcateia, com o corpo marcado pelas cicatrizes de encontros anteriores com búfalos, observa a manada com a intensidade de uma estrategista militar planejando uma operação complexa. Ela sabe que caçar búfalos exige timing perfeito, coordenação absoluta entre os membros da alcateia e disposição para aceitar riscos significativos de ferimentos ou morte. Os búfalos possuem uma capacidade quase sobrenatural de detectar a presença de leões, mesmo quando os predadores acreditam estar completamente escondidos. Sua combinação de sentidos aguçados, vigilância constante e sistemas de comunicação sofisticados cria uma rede de alerta precoce que torna extremamente difíceis ataques, surpresa bem-sucedidos. Quando os búfalos detectam a presença de leões, sua resposta é imediata e avassaladora. A formação defensiva adotada por búfalos ameaçados representa uma das estratégias antipredadoras mais eficazes da natureza. Os adultos formam um círculo protetor, com os chifres voltados para fora, enquanto os filhotes e indivíduos vulneráveis se abrigam no centro. Essa formação transforma cada búfalo de presas, em potencial, em componentes de uma fortaleza inexpugnável, repleta de armas letais. Os leões que tentam penetrar essas defesas enfrentam múltiplos conjuntos de chifres simultaneamente, tornando ataques bem-sucedidos quase impossíveis, sem sofrer ferimentos graves. No entanto, os leões desenvolveram estratégias de contra-ataque para superar as defesas dos búfalos. Frequentemente, eles atacam indivíduos separados do rebanho principal. Concentram-se em animais jovens ou doentes, que não conseguem acompanhar o ritmo de adultos saudáveis e, às vezes, tentam expulsar os rebanhos por terrenos perigosos, onde a confusão pode criar oportunidades para ataques bem-sucedidos. Os encontros mais perigosos com búfalos ocorrem quando leões conseguem separar um indivíduo da proteção do rebanho. Um búfalo solitário, mesmo um macho enorme, torna-se vulnerável a ataques coordenados da alcateia. No entanto, essas criaturas não se rendem facilmente. Os búfalos são conhecidos por lutar contra vários leões simultaneamente, e sua reputação de tenacidade em combate lhes rendeu enorme respeito de predadores em toda a sua área de distribuição. Um jovem touro se vê isolado de seu rebanho por um bando coordenado de 6 leoas, cujo posicionamento tático demonstra as sofisticadas estratégias de caça que evoluíram ao longo de inúmeros encontros semelhantes. O búfalo se mantém firme em uma clareira cercada por acácias espinhosas, com a cabeça enorme abaixada e os chifres brilhando ao sol do fim da tarde. Cada músculo de seu corpo está pronto para uma ação explosiva. Seus pequenos olhos ardendo em fúria desafiadora diante dos predadores que o cercam. As leoas se movem com precisão paciente, cada uma assumindo uma posição que bloqueia possíveis rotas de fuga, evitando o arco devastador daqueles chifres letais.
Elas aprenderam, por meio de amargas experiências, que os búfalos não são vítimas passivas, mas adversários perigosos, capazes de matar ou ferir gravemente atacantes descuidados. Muitos leões carregam cicatrizes permanentes de encontros com búfalos. E caçadores experientes encaram essas batalhas com a devida cautela e respeito. Quando o combate irrompe, ele o faz com uma intensidade vulcânica. O búfalo investe contra a chaleoa mais próxima com uma velocidade surpreendente para uma criatura tão grande, seus chifres buscando o golpe fatal que poderia encerrar o encontro instantaneamente. A leoa mal consegue se esquivar do ataque, com as pontas dos chifres passando a centímetros de suas costelas, enquanto ela se contorce desesperadamente para longe da morte certa. A batalha que se segue testa todas as habilidades de sobrevivência que ambas as espécies desenvolveram ao longo de milhões de anos de guerras africanas. Os leões tentam saltar para as costas do búfalo, tentando evitar os chifres mortais, enquanto aplicam uma pressão sufocante na garganta. O búfalo responde com empinadas explosivas que podem lançar os leões atacantes pelo ar, com uma força de quebrar ossos, enquanto usa seus chifres para varrer áreas onde os predadores podem tentar atacar pela lateral. As interações dos búfalos com outras espécies selvagens africanas revelam a complexa teia de relações que define os ecossistemas de savana. Como um dos grandes herbívoros mais influentes do continente, os búfalos servem tanto como competidores quanto facilitadores para inúmeras outras espécies. E sua presença cria efeitos cascata que influenciam tudo, desde a composição de espécies de gramíneas até as estratégias de caça de predadores. As zebras frequentemente pastam próximas a rebanhos de búfalos, aproveitando a segurança proporcionada pelos sentidos superiores e pelo comportamento agressivo antipredador dos búfalos. Essa relação beneficia ambas as espécies, já que as zebras servem como sistemas adicionais de alerta precoce para a aproximação de perigos, enquanto os búfalos fornecem proteção que permite que as zebras se alimentem em áreas que, de outra forma, evitariam. Essa associação se torna particularmente evidente durante as migrações, quando rebanhos mistos de zebras e búfalos percorrem grandes distâncias juntos. A relação entre búfalos e elefantes representa um estudo fascinante sobre a coexistência de mega-herbívoros. Ambas as espécies competem por muitos dos mesmos recursos, particularmente durante as estações secas, quando a água e a vegetação palatável se tornam escassas. No entanto, suas diferentes estratégias alimentares e preferências de habitat minimizam a competição direta na maior parte do tempo. Os elefantes, como pastadores e alimentadores mistos, utilizam camadas de vegetação que os búfalos não conseguem acessar. Enquanto os búfalos, como pastadores especializados, concentram-se em espécies de gramíneas que constituem apenas uma parte menor da dieta dos elefantes. Durante encontros em fontes de água, hierarquias complexas de dominância emergem com base no tamanho do grupo, temperamento individual e necessidades imediatas de recursos. Grandes manadas de búfalos, às vezes, deslocam famílias de elefantes de locais privilegiados para beber, enquanto búfalos machos solitários geralmente cedem acesso à água para grupos de elefantes. Essas interações geralmente são resolvidas por meio de demonstrações ritualizadas, em vez de confronto físico, já que ambas as espécies reconhecem o potencial de destruição mútua
em combates sérios. A relação simbiótica entre búfalos e diversas espécies de aves representa um dos exemplos mais visíveis de mutualismo nos ecossistemas africanos. Pica-bois de bico vermelho e pica-bois de bico amarelo mantêm residência quase permanente nos búfalos, alimentando-se de carrapatos, moscas hematófagas e outros parasitas que, de outra forma, drenariam a energia de seus hospedeiros e potencialmente transmitiriam doenças perigosas. Um enorme touro permanece imóvel à sombra de um baobá, com seu couro abrigando uma convenção de pica-bois atarefados que correm por sua superfície com a confiança de criaturas que sabem que são hóspedes bem-vindos. Os pássaros sondam cada dobra e vinco de sua pele espessa, seus bicos afiados extraindo parasitas com precisão cirúrgica. Ocasionalmente, um deles se aventura perto de seu rosto, limpando ao redor de seus olhos e narinas, com um cuidado delicado que demonstra a longa história evolutiva de sua parceria. Essa relação vai além da simples remoção de parasitas. Os pica-bois servem como sistemas de alerta precoce, com seus chamados de alarme alertando os búfalos sobre a aproximação de predadores, muitas vezes antes que os sentidos aguçados dos próprios búfalos detectem a ameaça. As aves reconhecem diferentes tipos de perigo e modificam seus chamados de acordo, fornecendo aos búfalos informações específicas sobre a natureza e a localização de potenciais ameaças. As garças boieiras representam outra importante associação aviária, embora sua relação com os búfalos seja mais oportunista do que a parceria íntima com os pica-bois. Essas elegantes aves brancas seguem manadas de búfalos para capturar insetos e pequenos animais perturbados pelos cascos enormes de seus parceiros desavisados. Durante a alimentação, os búfalos podem ser acompanhados por dezenas de garças, criando espetaculares demonstrações visuais de cooperação interespecífica. O ciclo reprodutivo do búfalo africano reflete as duras realidades da vida em um ambiente onde a sobrevivência nunca é garantida e onde o momento dos nascimentos pode determinar o destino de gerações inteiras. A reprodução dos búfalos é rigorosamente sincronizada com os padrões sazonais de chuvas, garantindo que os bezerros nasçam durante os períodos de máxima disponibilidade de recursos, quando as mães podem produzir o leite rico necessário para o rápido crescimento e sobrevivência dos bezerros. A época de acasalamento chega com as primeiras chuvas intensas da estação chuvosa, desencadeando mudanças hormonais que transformam a estrutura social, normalmente estável, dos búfalos em uma arena dinâmica de competição e cortejo. Os machos que passaram meses desenvolvendo sua força e estabelecendo territórios agora enfrentam o teste definitivo de sua aptidão genética, competindo pelo direito de procriar com fêmeas receptivas. Um touro territorial dominante se aproxima de uma fêmea em estro, movendo-se com uma graciosidade surpreendente enquanto realiza os complexos rituais de cortejo que regem a reprodução dos búfalos há milênios. Ele estende o pescoço, vocaliza com chamados profundos e ressonantes que atravessam a savana e se envolve em exibições elaboradas para demonstrar sua aptidão como um potencial parceiro. Seu sucesso depende não apenas de sua dominância física, mas também de sua capacidade de defender sua reivindicação contra outros touros que reconhecem a oportunidade reprodutiva que seu cortejo representa. As búfalas exercem considerável poder de escolha na seleção de parceiros, frequentemente rejeitando as investidas até mesmo de machos dominantes, se estes não atenderem aos seus padrões exigentes. Essa escolha feminina serve como uma importante pressão evolutiva,
garantindo que apenas os machos mais aptos se reproduzam com sucesso e transmitam seus genes para a próxima geração. As fêmeas podem liderar potenciais parceiros em longas perseguições, testando sua resistência e determinação antes de finalmente aceitar ou rejeitar suas investidas. O período de gestação dos búfalos dura aproximadamente 340 dias, durante os quais as fêmeas prenhes precisam navegar pelos ciclos sazonais de abundância e escassez que caracterizam os ambientes africanos. As vacas prenhas enfrentam maiores demandas nutricionais durante os meses finais críticos da gestação, quando o crescimento fetal acelera e as mães precisam acumular as reservas energéticas necessárias para essa produção de leite. O parto geralmente ocorre durante o pico da estação chuvosa. Quando o crescimento da grama atinge seu pico e as mães têm acesso à nutrição da mais alta qualidade. No entanto, esse período também coincide com o aumento da atividade de predadores, já que a abundância de presas jovens atrai leões, leopardos, hienas e cães selvagens para áreas onde se concentram rebanhos de búfalos. Uma búfala se separa do rebanho principal à medida que o parto se aproxima, buscando a relativa segurança da vegetação densa, onde pode dar à luz, longe de potenciais predadores, e do perigo de pisoteio representado por centenas de companheiros enormes. O processo de parto, embora natural, ocorre em um ambiente onde um momento de vulnerabilidade pode resultar na morte da mãe e do filhote. O bezerro recém-nascido, pesando aproximadamente 40 quilos, precisa ser capaz de ficar de pé e se movimentar minutos após o nascimento. Na natureza selvagem africana, não há luxo em termos de tempo de recuperação prolongado. O bezerro que não consegue acompanhar o ritmo da mãe e do rebanho corre o risco de morte quase certa por predação, exposição ou abandono. Essa dura realidade transformou a reprodução dos búfalos em um processo que produz descendentes capazes de mobilidade imediata e desenvolvimento rápido. As mães búfalas demonstram instintos de proteção ferozes, que rivalizam com os de qualquer espécie na Terra. Uma vaca defendendo seu filhote se torna um dos animais mais perigosos da África, e sua fúria maternal a transforma em uma força imparável, capaz de afugentar predadores muitas vezes maiores que ela. Os leões aprenderam a abordar os filhotes de búfala com extrema cautela, reconhecendo que a predação bem-sucedida, muitas vezes, exige, antes de tudo, lidar com uma mãe enfurecida, armada com chifres mortais e com absoluta determinação para proteger seus filhotes. O bezerro permanece intimamente ligado à mãe durante os primeiros meses de vida, aprendendo habilidades essenciais de sobrevivência por meio da observação e da imitação. Os jovens búfalos precisam dominar a complexa dinâmica social da vida em rebanho, reconhecer os sinais de perigo dos adultos e desenvolver o conhecimento ambiental sofisticado necessário para a sobrevivência em um dos ecossistemas mais desafiadores do mundo. O desmame geralmente ocorre por volta dos 6 a 8 meses de idade,
embora os bezerros possam continuar mamando esporadicamente por até 1 ano, se as condições permitirem. O momento do desmame depende em grande parte das condições ambientais e da condição corporal da mãe, pois as fêmeas precisam equilibrar as demandas nutricionais da amamentação com suas próprias necessidades de sobrevivência e a possibilidade de futuras gestações. As adaptações sazonais do búfalo africano representam alguns dos exemplos mais notáveis de flexibilidade comportamental em grandes mamíferos. Essas criaturas precisam lidar com variações extremas na disponibilidade de recursos, temperatura, acesso à água e pressão predatória ao longo do ciclo anual. Ajustando seu comportamento, organização social e uso do habitat em resposta às constantes mudanças nas condições ambientais. Durante o auge da estação chuvosa, quando a grama cresce rapidamente e a água é abundante, rebanhos de búfalos podem se espalhar por vastas áreas, aproveitando a abundância temporária para recuperar a condição corporal perdida. Durante a estação seca anterior, pequenos grupos pastam pacificamente em áreas que se tornarão inabitáveis em poucos meses, com comportamento relaxado e oportunista, concentrando-se em maximizar a ingestão de nutrientes durante esse breve período de fartura. A transição da abundância da estação chuvosa para a escassez da estação seca exige ajustes comportamentais drásticos que testam todos os aspectos da estratégia de sobrevivência dos búfalos. À medida que a água da superfície começa a desaparecer e o crescimento das gramíneas desacelera, grupos dispersos começam a se reunir em agregações maiores, concentrando-se em torno de fontes permanentes de água. Esse processo de agregação cria uma competição intensa por recursos cada vez menores, frequentemente resultando em aumento da agressividade e da tensão social dentro dos rebanhos. Os búfalos demonstram habilidades notáveis de conservação de água, o que lhes permite sobreviver em áreas onde muitos outros grandes mamíferos sucumbiriam rapidamente à desidratação. Eles podem sobreviver vários dias sem beber água quando necessário, obtendo umidade da vegetação e reduzindo a perda de água por meio de adaptações comportamentais, como buscar sombra durante os períodos mais quentes do dia e reduzir os níveis de atividade quando as temperaturas atingem o pico. Sua capacidade de localizar fontes de água durante condições extremas de seca rivaliza com a de qualquer espécie africana. Os búfalos possuem um conhecimento quase sobrenatural de seu ambiente, lembrando-se da localização de fontes sazonais de água, que podem fluir apenas uma vez a cada vários anos. Essa memória ambiental, transmitida por gerações de liderança matriarcal, muitas vezes significa a diferença entre a sobrevivência e a morte durante as estações secas mais desafiadoras. Durante uma seca particularmente severa, um rebanho segue uma matriarca idosa por uma paisagem aparentemente árida, em direção a uma fonte de água que só existe em sua memória. Ela não visita esse local há mais de 5 anos, mas navega com precisão por terrenos sem características
guiada por mapas mentais mais detalhados do que qualquer cartógrafo humano poderia criar. Seu conhecimento abrange não apenas a localização da água, mas também o momento de sua disponibilidade, a qualidade do pasto associado e os riscos de predação envolvidos no acesso a esse recurso remoto. As adaptações fisiológicas que permitem aos búfalos sobreviver ao estresse térmico extremo incluem estratégias comportamentais de termorregulação, que minimizam o gasto energético durante os períodos mais quentes do dia. Eles buscam sombra sempre que possível, muitas vezes permanecendo imóveis por horas sob acácias ou contra afloramentos rochosos que proporcionam alívio do forte sol africano. Sua coloração escura, embora pareça inadequada para o gerenciamento do calor, na verdade oferece proteção contra a radiação ultravioleta, enquanto sua pele espessa serve como isolante tanto contra o calor quanto contra o frio. O comportamento de chafurdar dos búfalos desempenha múltiplas funções relacionadas à termorregulação e ao controle de parasitas. Eles buscam lamaçais e banhos de poeira que proporcionam resfriamento por meio da evaporação, ao mesmo tempo em que criam camadas protetoras que reduzem o assédio de insetos e previnem queimaduras solares nas áreas expostas da pele. Os aspectos sociais do chafurdar também desempenham importantes funções de união do rebanho, já que os indivíduos frequentemente chafurdam juntos em atividades sincronizadas que reforçam os laços sociais e a coesão do grupo. À medida que a estação seca atinge seu pico, os búfalos precisam tomar decisões cada vez mais difíceis sobre gasto energético e gestão de riscos. Cada afastamento das fontes de água acarreta o risco de desidratação, enquanto permanecer perto da água aumenta a competição com outros herbívoros e a exposição a predadores que concentram suas atividades de caça nesses recursos essenciais. A notável resiliência do búfalo africano diante dos desafios ambientais fez dele uma das espécies de grandes mamíferos mais bem-sucedidas da África. Suas populações se recuperaram de baixas históricas, causadas por surtos de doenças e pela pressão da caça para se restabelecerem em grande parte de sua área de distribuição tradicional. No entanto, eles continuam enfrentando desafios significativos, como a perda de habitat, conflitos entre humanos e animais selvagens, e impactos das mudanças climáticas que ameaçam o delicado equilíbrio que mantém com o meio ambiente há milhões de anos. Enquanto o sol se põe sobre a savana africana, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e roxo, que inspiram artistas e poetas há gerações, uma enorme manada de búfalos se move lentamente pelos campos dourados. Suas silhuetas, iluminadas por trás da luz moribunda, criam uma cena que personifica o espírito eterno da África selvagem. Essas criaturas magníficas, sobreviventes de eras glaciais e secas, predadores e doenças, perseguição humana e perda de habitat, continuam sua jornada ancestral por uma paisagem que chamam de lar desde antes do surgimento da civilização humana. O touro líder para em uma pequena elevação, seu corpo imponente delineado contra o espetacular pôr do sol. Por um instante, ele permanece perfeitamente imóvel, com a cabeça erguida, como se reconhecesse a beleza do momento, ou talvez simplesmente observasse os perigos que poderiam ameaçar seus protegidos durante as vulneráveis horas de escuridão que se avizinham. Atrás dele,
centenas de seus semelhantes continuam sua busca incessante pelos recursos que os sustentarão por mais uma noite, mais um dia, mais uma estação no ambiente mais desafiador do mundo. Neste momento, o búfalo africano se revela não apenas como um grande herbívoro ou um adversário perigoso para predadores e humanos, mas como um símbolo de tudo o que torna-se a vida selvagem africana extraordinária. Ele personifica o poder bruto da natureza, a sabedoria de milhões de anos de evolução e o espírito indomável que define a vida na natureza selvagem africana. Essas criaturas testemunharam a ascensão e queda de civilizações, as mudanças climáticas e o ciclo constante de nascimento e morte que rege toda a vida na Terra. Elas se adaptaram a desafios que esmagariam espécies inferiores. Sobreviveram a catástrofes que eliminaram seus contemporâneos e continuaram a prosperar em ambientes que testam todos os aspectos de suas capacidades físicas e comportamentais. As complexas estruturas sociais que desenvolveram rivalizam com as de nossas espécies inteligentes mais célebres. Seu conhecimento ambiental supera o de culturas humanas que habitam as mesmas regiões há séculos. Sua capacidade de ler os sinais sutis do clima, do comportamento de predadores e da disponibilidade de recursos demonstra um nível de consciência ecológica que os cientistas estão apenas começando a compreender. Um bezerro permanece perto de sua mãe enquanto o rebanho se prepara para a noite, com sua pelagem avermelhada ainda macia e sem marcas das provações que o aguardam nos anos vindouros. Em seus olhos inocentes reside o futuro de sua espécie, o legado genético de incontáveis gerações de sobreviventes, que transmitiram seu conhecimento e força através das linhagens maternas, que formam a espinha dorsal da sociedade dos búfalos. Este bezerro enfrentará desafios que seus ancestrais jamais imaginariam. As mudanças climáticas estão alterando os padrões de precipitação que regem as migrações dos búfalos há milênios. A expansão humana está fragmentando as vastas paisagens de que essas criaturas necessitam para seus movimentos sazonais. Novas doenças, algumas transmitidas por animais domésticos, ameaçam populações que não possuem defesas evolutivas contra essas pragas modernas. No entanto, se a história nos ensinou algo sobre o búfalo africano, é que essas criaturas extraordinárias possuem uma capacidade quase sobrenatural de se adaptar, sobreviver e, por fim, prosperar diante de probabilidades aparentemente impossíveis. Eles sobreviveram às extinções do Pleistoceno, que eliminaram a maioria de seus parentes, recuperaram-se de surtos de doenças, que reduziram suas populações a meros remanescentes e recolonizaram vastas áreas, das quais haviam sido eliminados pela caça e pela destruição de habitats. Os desafios de conservação que os búfalos africanos enfrentam hoje exigem o mesmo tipo de pensamento de longo prazo e manejo adaptativo que caracterizam suas próprias estratégias de sobrevivência há milhões de anos. Proteger essas criaturas significa preservar não apenas animais individuais ou mesmo populações, mas ecossistemas inteiros e a complexa rede de relações que os sustenta. Histórias de sucesso em conservação em toda a África demonstram que as populações de búfalos podem se recuperar notavelmente rápido quando recebem proteção e habitat adequados. Áreas protegidas
que pareciam vazias de vida selvagem há apenas algumas décadas, agora abrigam rebanhos prósperos de búfalos que servem como espécie-chave para projetos de restauração de ecossistemas inteiros. Essas recuperações trazem a esperança de que as gerações futuras continuarão a testemunhar a visão espetacular de milhares de búfalos se movendo pela paisagem africana em migrações que rivalizam com qualquer fenômeno natural na Terra. O papel dos búfalos como engenheiros de ecossistemas significa que seus benefícios para a conservação vão muito além da própria espécie. Áreas onde as populações de búfalos são saudáveis normalmente abrigam maior diversidade de outras espécies selvagens, comunidades vegetais mais robustas e um funcionamento ecossistêmico mais resiliente. Suas atividades de pastoreio criam os habitats de gramíneas curtas, preferidos por numerosos herbívoros menores. Seus movimentos distribuem nutrientes por vastas áreas, e sua presença sustenta as populações de predadores, que ajudam a manter o equilíbrio ecológico. Comunidades locais em toda aquela área de distribuição dos búfalos estão cada vez mais reconhecendo o valor econômico que essas criaturas representam por meio do turismo de vida selvagem, programas de caça sustentável e outros empreendimentos baseados na conservação. A visão de uma enorme manada de búfalos tem o poder de inspirar visitantes do mundo todo. Gerando receitas que fornecem incentivos tangíveis para a conservação. Ao mesmo tempo em que criam oportunidades de emprego para a população local. Os búfalos também servem como símbolos poderosos da identidade e da herança cultural africana. Por incontáveis gerações, as culturas africanas conviveram com essas criaturas magníficas, incorporando-as à sua arte, mitologia e crenças espirituais. A imagem do búfalo aparece em moedas, emblemas nacionais e artefatos culturais em todo o continente, representando força, resiliência e o espírito indomável da própria África. A pesquisa científica moderna continua a revelar novos aspectos do comportamento e da ecologia dos búfalos, que aprofundam nossa apreciação por sua complexidade e importância. Estudos com colares GPS estão mapeando rotas de migração com precisão sem precedentes, revelando padrões de movimento que atravessam fronteiras internacionais e abrangem múltiplos países. A pesquisa genética está revelando a profunda história evolutiva da espécie, informando estratégias de conservação projetadas para manter a diversidade genética dentro e entre as populações. Estudos comportamentais utilizando câmeras remotas e projetos de observação de longo prazo estão documentando interações sociais e a transmissão cultural de conhecimento entre gerações. Essas descobertas desafiam nossa compreensão da inteligência em grandes herbívoros e revelam capacidades sofisticadas que rivalizam com as de espécies tradicionalmente consideradas cognitivamente mais avançadas. Pesquisas sobre mudanças climáticas
estão investigando como os búfalos podem se adaptar às mudanças nos padrões de precipitação e às comunidades vegetais. Descobertas iniciais sugerem que sua flexibilidade comportamental e conhecimento ambiental podem permitir que se ajustem a mudanças climáticas graduais. Embora alterações rápidas ou extremas possam representar desafios significativos para populações já estressadas pela fragmentação de habitats e pela invasão humana. O futuro do búfalo africano depende da nossa vontade coletiva de abrir espaço para essas criaturas magníficas em um mundo cada vez mais dominado pela humanidade. Isso significa não apenas proteger as áreas de vida selvagem existentes, mas também criar corredores que permitam movimentos sazonais. Trabalhar com as comunidades locais para reduzir os conflitos entre humanos e animais selvagens e abordar as causas subjacentes da perda e degradação de habitats. A cooperação internacional é necessária para abordar questões de conservação transfronteiriças, visto que as populações de búfalos frequentemente se deslocam entre países durante suas migrações sazonais. O sucesso da conservação em uma área pode ser prejudicado pela destruição do habitat ou pela proteção inadequada em regiões vizinhas, tornando abordagens regionais coordenadas essenciais para a viabilidade populacional a longo prazo. Os desafios são significativos, mas o potencial de sucesso também. Os búfalos têm demonstrado repetidamente sua capacidade de se recuperar de gargalos populacionais quando recebem proteção e habitat adequados. Sua alta taxa de reprodução e adaptabilidade lhes conferem vantagens sobre muitas outras espécies de mamíferos de grande porte, que enfrentam desafios de conservação semelhantes. Talvez o mais importante seja que os esforços de conservação dos búfalos se beneficiem do status icônico da espécie e da poderosa resposta emocional que evocam nas pessoas que os encontram. Poucas experiências com a vida selvagem se comparam a testemunhar uma manada de centenas ou milhares de búfalos se movendo pela paisagem, com sua presença coletiva criando uma conexão quase espiritual com o coração selvagem da África. À medida que a escuridão finalmente toma conta da savana africana, os sons da noite começam a emergir da paisagem refrescante. Em algum lugar ao longe, um leão ruge, sua voz grave carregando um desafio através de territórios medidos em dezenas de milhares de acres. Hienas chamam seus companheiros de clã enquanto iniciam suas caçadas noturnas. Leopardos se movem como sombras através das árvores da febre. E cães selvagens se preparam para caçadas coordenadas em matilha, que testarão todos os instintos de sobrevivência de suas presas. Mas o rebanho de búfalos se baseia na confiança de criaturas que conquistaram seu lugar no ápice da hierarquia dos herbívoros africanos. Eles enfrentaram todos os desafios que o continente pode oferecer e saíram vitoriosos. Adaptaram-se a ambientes que vão da floresta densa ao deserto aberto. Sobreviveram a secas que duraram anos e a inundações que remodelaram sistemas fluviais inteiros. O enorme touro que os conduziu até a água mais cedo naquele dia agora guarda o rebanho adormecido. Sua silhueta quase invisível contra o céu africano estrelado.
Sua vigília representa milhões de anos de refinamento evolutivo. Incontáveis gerações de sobrevivência contra probabilidades impossíveis, e a história contínua de uma das espécies mais extraordinárias da Terra. Amanhã trará novos desafios. O sol nascerá sobre um rebanho que precisa, mais uma vez, encontrar água, encontrar pastagens adequadas, evitar predadores e navegar pelas complexas dinâmicas sociais que regem sua sociedade. Alguns membros do rebanho podem não sobreviver no dia seguinte, sendo vítimas de leões, doenças, acidentes ou qualquer um dos milhares de perigos que tornam a vida na natureza selvagem africana um teste constante de aptidão e sorte. Mas a espécie perdurará, como perdurou por milhões de anos. Novos bezerros nascerão, carregando o legado genético de seus predecessores para um futuro incerto. Jovens touros se transformarão em titãs gigantescos, capazes de defender territórios e gerar a próxima geração. Matriarcas sábias continuarão a liderar seus rebanhos por antigas rotas de migração, transmitindo conhecimento ambiental que conecta o presente ao passado remoto e ao futuro distante. O búfalo africano é a prova viva de que os maiores espetáculos da natureza ainda existem em nosso mundo moderno. Ele nos lembra que, apesar de todo o nosso avanço tecnológico e desenvolvimento urbano, ainda existem lugares onde animais selvagens vagam livremente por paisagens vastas, o suficiente para sustentar seus antigos modos de vida. Ao proteger essas criaturas magníficas, preservamos não apenas uma espécie, mas um modo de vida que nos conecta ao nosso próprio passado evolutivo. Mantemos ecossistemas que funcionam de acordo com princípios construídos ao longo de milhões de anos. Garantimos que as gerações futuras terão a oportunidade de testemunhar um dos espetáculos mais inspiradores da natureza. A relação entre humanos e búfalos africanos representa um dos exemplos mais dramáticos de impacto antropogênico na vida selvagem africana. Antes disseminados por todo o continente, esses herbívoros gigantescos sofreram profundos declínios populacionais e reduções de alcance, que se correlacionam diretamente com as atividades humanas ao longo dos últimos séculos. O impacto humano mais catastrófico sobre os búfalos africanos ocorreu na década de 1890. Com a introdução inadvertida da peste bovina. Uma doença viral transmitida pelo gado doméstico. Essa epidemia, associada à pleuropneumonia, causou mortalidades de até 95% entre o gado e os búfalos selvagens. Este evento isolado alterou fundamentalmente as populações de búfalos em toda a África. Demonstrando como as práticas agrícolas humanas podem ter consequências devastadoras para a vida semovida selvagem por meio da transmissão de doenças. O desenvolvimento humano moderno representa a ameaça mais persistente às populações de búfalos africanos. Seu habitat está ameaçado pela fragmentação, causada pela divisão de terras por meio de um desenvolvimento insustentável. A expansão agrícola, a urbanização e o desenvolvimento de infraestrutura reduziram e isolaram sistematicamente
os habitats dos búfalos. Hoje, sua distribuição é consideravelmente reduzida. E em muitas áreas, limitada a reservas. Seu habitat está fragmentado em muitas áreas pela atividade humana. Essa fragmentação cria múltiplos problemas. Restringe os padrões naturais de migração, reduz a diversidade genética devido ao isolamento populacional e aumenta os conflitos entre humanos e animais selvagens. À medida que os búfalos são forçados a se aproximarem mais de áreas agrícolas e assentamentos. O conflito entre humanos e búfalos africanos é exacerbado pela invasão de áreas protegidas por atividades agrícolas e pecuárias, resultando na redução da quantidade e da qualidade do habitat natural para as populações de búfalos. À medida que as populações humanas se expandem e as necessidades agrícolas aumentam, a competição por terras se intensifica. Manadas de búfalos frequentemente atacam plantações, resultando em perdas econômicas para os agricultores e na matança retaliatória de búfalos. A presença de animais domésticos perto dos habitats dos búfalos também cria riscos contínuos de transmissão de doenças, já que patógenos podem se mover bidirecionalmente entre animais domésticos e selvagens, ameaçando tanto a produtividade agrícola quanto a conservação da vida selvagem. As atividades de caça humana impactaram significativamente as populações de búfalos por meio de múltiplos canais. A caça humana para a obtenção de carne e troféus, a introdução de doenças como a peste bovina e a perda de habitat são ameaças à espécie. Em zonas de conflito, o impacto tem sido particularmente severo. Durante a Guerra Civil, milhares de búfalos foram abatidos pelo exército angolano para alimentação. Desde a década de 2000, as populações de búfalos têm permanecido baixas devido à caça ilegal generalizada. A degradação do habitat, a invasão humana e a presença de minas terrestres. Nos últimos séculos, as populações de búfalos africanos diminuíram devido à redução de sua área de distribuição e ao declínio demográfico causados por atividades humanas diretas ou indiretas. Embora aproximadamente 1 milhão de búfalos africanos permaneçam na natureza, isso representa uma fração de seus números históricos. A espécie enfrenta pressão contínua devido ao aumento populacional, aos impactos das mudanças climáticas em seus habitats e à constante pressão da caça ilegal. Os esforços de conservação agora se concentram na criação de corredores de habitat. Programas de conservação comunitários e estratégias aprimoradas de mitigação de conflitos entre humanos e animais selvagens. O futuro do búfalo africano depende em grande parte da capacidade da humanidade de equilibrar as necessidades de desenvolvimento com a conservação da vida selvagem, tornando a coexistência, em vez da competição, a base para a sobrevivência da espécie. A história do búfalo africano está longe de terminar. Enquanto houver lugares selvagens na África, enquanto houver pessoas dispostas a lutar por sua preservação e enquanto essas criaturas extraordinárias continuarem a demonstrar sua incrível capacidade de adaptação e sobrevivência,
o estrondo dos cascos continuará a ecoar pela paisagem africana. Nesse trovão reside a pulsação da própria África selvagem, um ritmo que ecoa pela savana desde o início dos tempos e, com nossa ajuda e comprometimento, continuará a ressoar por gerações futuras. O búfalo africano não é apenas uma espécie, é um símbolo de tudo o que há de selvagem, livre e magnífico no mundo natural. É um lembrete de que algumas coisas valem a pena preservar, não por sua utilidade para os humanos, mas simplesmente porque sua existência torna o mundo um lugar mais maravilhoso e completo. À medida que a noite africana se abate sobre o rebanho adormecido, o ciclo ancestral continua. O amanhã trará novas aventuras, novos desafios e novos triunfos para esses senhores da savana. Sua história, escrita em pó e grama, sangue e osso, sobrevivência e perda, continua a se desenrolar no vasto palco da natureza selvagem africana. Um testemunho do poder da própria vida de perdurar, se adaptar e, finalmente, triunfar contra todas as adversidades. Este é o mundo do búfalo africano, onde cada dia é uma batalha e uma celebração, onde a sobrevivência em si é a maior vitória, e onde o espírito selvagem da África vive no estrondo dos cascos, através de um horizonte infinito. Surpreso com a vida do búfalo africano? Qual fato mais te impressionou? Conte para a gente nos comentários e inscreva-se para mais histórias incríveis sobre a vida selvagem.